Bom dia, hoje é terça-feira, 9 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini, vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nesta terça-feira vamos falar da Portuguesa Santista, a nossa querida Briosa, e dos projetos esportivos para Santos. Os convidados especiais de hoje são Lupécio Conde, empresário e presidente da Portuguesa Santista. Lupécio, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. E também o secretário municipal de esportes de Santos, Sadal Nakai. Sadal, seja muito bem-vindo à nossa bancada, bom dia. Bom dia, obrigada Nathalie, bom dia Lupécio, bom dia a todos. E se você que está em casa quer participar, basta enviar a sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lupécio, apesar da nossa Portuguesa Santista não estar mais disputando o acesso à Série 2, podemos dizer que o campeonato foi muito bom, né? Olha, na minha opinião e da diretoria, eu acho que nós cumprimos a nossa missão. Nós terminamos bem o campeonato passado, fomos campeões e nos preocupávamos, porque a A3 é uma competição mais, vamos chamar assim, pegada, mais forte. E nós estabelecemos algumas rotinas de trabalho, né, uma meta. E a meta realmente que nós, hoje, este ano é centenário da Portuguesa, e eu achei que, inclusive, a gente pensava em ser campeões. Você vê, nós chegamos próximo, porque ficamos até as oitavas, e nós ficamos entre os 8 primeiros. Sim. E a diferença foi muito pequena entre o primeiro e o oitavo, foi questão de 5 pontos. Então, teve que ganhar um, eu acho que a última partida, né, venceu o Olímpia, merecidamente. E acho que o nosso objetivo foi atendido. Sadal, você torce para qual time? Santos. Para o Santos, mas certamente tem um carinho muito especial pela Portuguesa. Sem dúvida. Santista, né? É o segundo time, não é? É isso aí. Exatamente, segundo time de todo Santista. Ter acompanhado, certamente acompanhou todo esse processo pelo qual passou a Portuguesa Santista desde o ano passado. Uhum. Ter acompanhado a possibilidade e até eu acho que não é possibilidade, eu acho que a atual diretoria da Portuguesa mostrou que é possível o time que já foi de tanta glória voltar a ser e estar próximo, de repente, ao Santos. Uhum. Não, sem dúvida, eu tenho que parabenizar o trabalho que o presidente Lupécio Conde fez à frente da Portuguesa, todos os seus diretores, toda a diretoria envolvida, pelo excelente trabalho, pelo trabalho profissional que se trouxe ao time, e é exatamente esse perfil que é necessário ao futebol. Se não tiver a visão profissional dentro da equipe de futebol do clube, dificilmente conseguirá alcançar voos maiores na estruturação do futebol hoje. Apesar de não ter conseguido chegar às finais do campeonato, foi como o presidente comentou, o trabalho nem sempre você consegue, campeão é um só. Sim. Mas a estrutura do trabalho é que vai ser perenizada no clube, é esses objetivos que devem perdurar dentro do clube, para poder se manter numa estrutura profissional que hoje é exigida para os times de futebol. Aí eu tenho certeza que esses arranjos de proximidade da Portuguesa Santista com o Santos, sim, principalmente, que é o clube da cidade, dará possibilidade para fazer novamente bons campeonatos e pleitear, aí se estruturando para pleitear as categorias maiores, que envolvem melhores patrocinadores, melhores receitas da federação, que é o que a grande briga diretiva que os clubes têm, né, presidente, com a federação. Nosso problema maior é realmente hoje, dada a situação que o país está passando, nós temos tido muita dificuldade com patrocinadores. E o futebol hoje depende da parte financeira do patrocínio, né? Nosso clube não temos um número grande de associados, então a receita também é pequena. Se bem que quando nós entramos no ano passado, nós tínhamos cerca de 300 sócios pagantes e nós hoje já estamos em 750 por aí. Está ajudando mais bem. Do que dobrou, né? Mais do que dobrou. Se bem que, inclusive, é uma mensalidade muito baixa, né? O nosso sócio hoje paga R$60. E é uma família, né? Você com direito a tudo que tem. Acho que não tem clube que tenha uma mensalidade tão baixa.
Eu acho que não para a família toda, para o pacote família, certamente não. Piscina, tem tudo, né? Tem campos de futebol. Então, a gente depende realmente da situação. Nós esperamos que para o ano a situação do país melhore e tenha mais condições de nós conseguirmos patrocinadores. Aí é um desenvolvimento melhor. A gente sempre fala que o desenvolvimento do país hoje, em todas as instâncias, ele não pode depender apenas das verbas que vêm de federações, dos governos, mas principalmente da questão da junção da iniciativa privada, né? As parcerias público-privadas. Isso também vale para o futebol, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quais foram os principais aprendizados, Lupécio, com relação a essa temporada da Portuguesa, na sua avaliação? Olha, nós estávamos chegando para a A3, vindo de uma segunda divisão, né? E com a rapaziada, porque existe um diferencial entre a segunda divisão e a A3. A segunda divisão são mais jovens, né, aqueles iniciantes, e a A3 são já pessoal mais maduro, alguns até veteranos. Então, eu acho que esse aprendizado foi de nós termos, inclusive, por uma questão até de orientação técnica, foi registrado quase os 28 jogadores que a federação permite. E não ficou sobra por uma substituição durante o decorrer da competição. Eu acho que como aprendizado, eu acho que nós vimos algumas coisas que nós cometemos, alguns enganos, né? Alguma preparação. Eu acho que agora, para o ano seguinte, a gente já tem melhores condições de ter uma participação superior. Porque em termos de futebol, houve um equilíbrio muito grande, né? E eu quero ressaltar aqui, inclusive, a colaboração que eu tive com o Santos Futebol Clube, em nome do... Isso que eu ia abordar, Lupécio. Qual foi a importância desta proximidade com o Santos? Foi muito importante. O presidente Roma, junto com a sua diretoria, nós tivemos algumas reuniões, eles se prontificaram, nos cederam o Marcelo Fernandes, o técnico, os jogadores dos quais a gente necessitava. E é uma parceria muito importante para a cidade, que eu acho que deveria já existir há anos anteriores. O Santos, às vezes, precisa de um campo para os jogos do feminino, nós fornecemos o campo, nós precisamos de campo de treinamento, eles nos fornecem campo de treinamento. Então, essa parceria realmente é válida. Eu não digo com relação a Jabaquara, porque a gente tem tido menos contato devido às disputas serem distintas, né? Eu acho que para o ano, o Jabaquara agora já está em ascensão também, para o ano nós vamos ter também um bom relacionamento, eu acredito, com o Jabaquara. Eu acho que é interessante, eu acho que o interessante é não que os clubes se vejam como rivais, mas como parceiros, como aliados, né? Sem dúvida, eu acho que para superar essa barreira econômica que é se manter nas atividades profissionais do futebol, se os clubes conseguissem ter esse trabalho de planejamento conjunto, porque, como o Lupécio comentou, os jogadores que não conseguem, do Santos Futebol Clube, que não conseguem participar do campeonato, né, seja do aspirantes, dos juniores ou do profissional, eles precisam ter essa experiência dos jogos de competição. E aí se faz necessário participar dos campeonatos A3, né, ou da segunda divisão, porque é onde o jogador começa realmente a enfrentar aquele processo de competição e a entender que vai ter como no profissional. Funciona de fato o futebol dentro do campo, né? E aparecer também para o mercado de trabalho. Exatamente. Eles estão trabalhando. Como em qualquer profissão, eles precisam da primeira chance, né? Da primeira oportunidade. Então, eu fiquei surpreendido quando nós fizemos essa parceria e o Santos dispôs alguns jogadores. Há anos anteriores, há 2 anos atrás,
existia uma preocupação do jogador. Poxa, estou no Santos, vou para a Portuguesa, mas no Santos ele tá na arquibancada. Ele não está jogando, e na Portuguesa, né? Ele está jogando. Ele está no campo, exatamente. Isso é muito importante. A questão não é a série em que está o time em questão, mas a experiência que você pode ter quando você está no campo, né? Exato. A maioria dos jogadores, Lupercio, tinha contrato até o fim da temporada. A temporada acabou um pouquinho antes do que a gente desejava. Eles foram dispensados ou vão ser reaproveitados? As contratações que houveram após a ascensão à A3 foram, acho que, questão de 12 jogadores. E fizemos o contrato até o término do campeonato, que ocorre agora no mês de maio. Sim. Nós ficamos no começo de maio, Exato. né? Então, esses aí nós já estamos acertando, rescindindo os contratos, né? É um contrato já pré-fixado. E tem alguns jogadores que permaneceram, que temos já, inclusive, já entendimentos, que tem vários clubes interessados em alguns, né? E estamos aguardando, e nós temos aguardando, nós não sabemos como vai ser a Copa Paulista, se realmente nós vamos disputar ou não. Então, esse é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho da Copa Paulista. Tá bom. Vocês acreditam que grandes talentos podem ser encontrados em times de segunda divisão? Lógico, né? Mas não tem dúvida disso. Haja visto que agora São Paulo, Corinthians, a maioria tem, o Palmeiras, eles trazem jogadores da segunda, da 2, né? Até da 3. Sim. Isso é importante. Isso é importante ficar claro, porque as pessoas, muitas vezes, elas têm um preconceito, porque não está na série da elite do futebol, né? Não necessariamente quem está na elite é que joga bem, joga melhor do que aquele que está nas segundas divisões. Sem dúvida, eu acho que no mundo dos empresários do futebol, muitas vezes, nos grandes times, só tem oportunidade aquele que tem um empresário. E o garoto que tem um dom, tem um talento natural, muitas vezes, ele não consegue ter essa oportunidade. Existem talentos no Brasil todo, na Baixada Santista, então... Nem se fala, né? Mas a oportunidade de participar de uma competição, de um campeonato de futebol, é que realmente vai fazer se destacar esse talento. Então, as competições não estão só nas divisões especiais, elas estão em todos os níveis. O Campeonato Varziano, se você for assistir, você vai ver um dom natural. Show de bola, né? Só que grandes você vai ter que lapidar o jogador. Sim. Na educação, na tática, na preparação física. Até o Neymar, quando saiu do Santos e foi para a Europa, teve que ser lapidado, não é mesmo? Com certeza. Teve que ter um personal marketing do lado. Porque aqui ele fazia o futebol arte, lá ele faz o futebol técnico, Não sei se é do seu conhecimento, mas o Neymar foi jogador da Portuguesa. Né? Claro, começou lá, né? Foi uma pena porque ele não tinha idade para registro, né? Então a gente ficou sem aquele percentual de transferência. O pessoal da minha coordenação está pedindo para te fazer uma pergunta. Lupercio, o Axel saiu do time que ele estava e estão perguntando se há a possibilidade dele ser técnico da Portuguesa Santista. Há possibilidade. O Axel é um bom técnico, é uma boa pessoa, mas é cedo ainda para nós, né, decidir. A gente tem que acertar primeiro a diretoria de futebol, né? Hoje está a cargo do Rogério, né? O Rogério Conde, que é o diretor de futebol. Nós não sabemos, tem aí as eleições agora para outubro, né? Tem as novas eleições para presidente, talvez mude a estrutura, né? Não sei. O senhor se candidata novamente? Não sou candidato. Não é candidato? Não, eu vou... a minha dedicação foi muito intensa nesse ano passado e retrasado. Não, ano passado e neste ano. E eu eu deixei até a minha atividade profissional um pouco de lado, né? O Rogério, mesma coisa, né? E eu quero agora dar um tempo, inclusive, além do que a minha esposa, a Ivete, ela participa também, né? Você vê, a dedicação foi tão plena... Que levou a família toda. Todas as viagens que a Portuguesa fez, eu acompanhei até a Olímpia 500 e ela junto, né? Ela se integrou tanto ao time. Até nas pré-eleições ela está presente. Ela é a primeira dama, sim, ela foi a primeira dama. Até nas eleições ela está presente, né?
acompanhando jogadores, acompanhando até a alimentação nos hotéis. Ela dá bronca também? Ela chama atenção, né? Quem prepara nutricionista e tal. Então, eu acho que agora é o momento de... Eu fiz um trabalho, né? E eu espero que esse trabalho dê continuidade com um novo presidente, que a gente não sabe, aí ainda não apareceram os candidatos, né? Eu espero que apareça, né? Com certeza, para dar continuidade, na minha gestão eu fui quase que intimado, porque não tinha candidato, eu era candidato único, né? Diferentemente dos grandes times, que têm interesse, tem 6, 7, 8 candidatos a presidente. Né? Mas eu acho que o trabalho foi bom, a semente foi plantada, eu acho que a lição foi deixada e o legado precisa ser seguido, né? Com certeza. Não, foi resgatado também, porque a Portuguesa hoje, ela é falada, você vê tanto na imprensa escrita quanto falada, na rua, você vê que parece que apareceram mais torcedores. Resgatou a admiração, exatamente. Né? Porque você sabe que antes da era Pelé, a Portuguesa estava num nível um pouco acima do Santos, antes da era Pelé. Exato. Aí, com a era Pelé, houve um distanciamento. Aliás, motivado também a isso, que quando nós fizemos a análise agora da Arena, né, do estudo do Santos, fervilhou no conselho, Sim. Porque aqueles dos antigos, né, sempre tem aquela diferença, falar, pô, o Santos, o negócio é Portuguesa, né? E dificultou até um pouco, né? O diálogo. Mas por quê? Porque houve um afastamento muito grande dos antigos abnegados da Portuguesa, que não levaram os filhos à Portuguesa. Então houve um hiato grande. Quando eu entrei, eu procurei, sabe, resgatar esse valor. Não só daqueles antigos, quanto dos novos, sim, do pessoal aqui. Ali, o clube, a Portuguesa, era muito centralizado ali naquela área, daquele entorno da Vila Matias. Aí eu procurei trazer pessoal de Ponta da Praia, dos Rotaries, da qual minha mulher foi presidente, vários Rotaries, se associaram, participam das festas, né? E eu acho que agora a Portuguesa é comentada, inclusive. Hoje ela renasceu, a gente pode dizer que a Portuguesa renasceu e que esse legado não pode ser perdido, né? Sem dúvida. Eu acho que a Portuguesa tem uma história, tanto que será comemorada os 100 anos. E certamente trará uma boa reflexão pelo trabalho deixado pelo Pércio, como ele está comentando aqui, que ele vai escusar essa possibilidade de presidir mais 2 anos a Portuguesa Bienal, a diretoria. Mas tem uma equipe, eu acho que de diretores muito competentes, não só no futebol, mas também no clube, de maneira geral, amadora. E certamente os diretores continuarão aí o trabalho da Portuguesa. É isso que a gente espera. E como estamos falando um pouquinho de futebol, o Santos apresentou a reformulação do programa Sócio Rei. O objetivo é audacioso: dobrar o número de sócios, que hoje são 70 mil, no período de 1 ano. O torcedor oficial do Peixe, também conhecido como Top, não será um associado, mas ganha esta carteirinha que garante vantagens, como a prioridade na compra de ingressos online antes da abertura da bilheteria. A gente fez durante alguns meses uma pesquisa, tanto em redes sociais quanto em grupos de torcedores, para saber os anseios deles quais eram. E um deles, o mais flagrante, que ficou mais óbvio assim, foi essa categoria. A gente poder, então, ampliar esse acesso a todos eles. Hoje, a facilidade de compra que se tem, por exemplo, pela internet, dá a condição de que nós não venhamos a ter, por exemplo, bilheteria física. Mas, obrigatoriamente, nós temos que ter, por uma questão única e exclusivamente cultural. O torcedor ainda gosta de sair de casa, vir aqui, comprar o ingresso, voltar para casa, para ir de novo no dia do jogo. Honestamente falando, em 2017 não faz mais o menor sentido, porque hoje ele tem o total comodismo de se comprar diretamente da sua casa. Os planos dos associados também mudaram. As categorias Diamante e Ouro passam a ser Black, a Prata vira Gold e a Oficial será Silver. Segundo a diretoria do Santos, mais vantagens pelo mesmo valor pago anteriormente. A gente
contemplou todas as categorias de uma forma em que a gente conseguisse manter e dar um crescimento em vantagens, manter e dar um crescimento em proximidade de relacionamento com o nosso pessoal. As alterações têm objetivo ousado: dobrar o número de associados, que hoje é de 70 mil santistas, em um ano. O dinheiro arrecadado será destinado a todos os setores do clube. Nós estamos conseguindo, nesse momento, unificar a empresa que faz o controle de sócio, com a empresa que faz o controle de acesso, com a empresa que faz toda a parte de atendimento ao sócio do Santos Futebol Clube. É lógico que há taxas menores do que a que nós pagávamos anteriormente, com condições melhores para o clube. E quando você presta um serviço mais agradável aos seus clientes, é óbvio que você tem mais venda, você tem mais atendimento. Então, eu acho que isso vai trazer ao sócio um maior conforto e uma maior satisfação em ser sócio do Santos Futebol Clube. Isso gera um aumento de receita junto com as menores taxas que nós pagávamos anteriormente. Modesto Roma não quantificou o número de inadimplentes do atual quadro associativo, mas falou como pretende que esse torcedor volte a ficar em dia com o clube. Não dá para fazer anistia, não dá para fazer parcelamento a perder de vista, e a melhor condição que eu vejo é a migração para o cartão de crédito, onde ele pode parcelar pelo cartão o que ele puder parcelar. Tudo aquilo que nós detalhamos hoje aqui é o compromisso de entrega com aquilo que nós temos que fazer. E se nós cumprirmos isso, a gente muda a palavra de anistia para a conversão desses associados. No final da coletiva, o presidente do Santos evitou polemizar quando foi questionado sobre o baixo público nos jogos realizados na Vila Belmiro, em comparação ao Pacaembu. Casa cheia é importante. A Vila é nossa casa, o Pacaembu é nossa casa. São dois estádios que nós temos que agregar e não dividir. Não adianta dizer, tem que jogar na Vila, tem que jogar no Pacaembu, tem que jogar nos dois, sem essa briguinha idiota de Santos e São Paulo. Isso é lamentável. E a gente volta a conversar com Lupécio Conde, empresário e presidente da Portuguesa Santista, e com o secretário municipal de esportes de Santos, Sadal Nacai. Você pode participar, basta enviar sua pergunta para o e-mail que aparece aí na nossa tela. Lupécio, assim como o Santos reformulou o seu programa de sócios, a Portuguesa tem algum projeto para aumentar esse número de associados? Temos sim. A questão, aliás, com o Maxwell, que está, a empresa dele é Gol. Rede Gol. Nós já tivemos algumas reuniões e ele está estudando, inclusive, um programa semelhante a esse que está sendo apresentado ao Santos. Então, a ideia realmente é fazer uma série de programações para que saia e por etapas, né? Nós começamos por etapas a aumentar o nosso quadro associativo. A gente consegue pensar que um dia a Portuguesa chegue aí pelo menos aos 10 mil sócios? Eu acredito que sim. Se nós, inclusive, tivermos a sorte, no ano que vem, de sermos campeões, passarmos para 2, é possível que isso aconteça. Aliás, eu já estava pensando que fosse agora. Né? Gente, durante o intervalo, o Rogério Conde chegou aqui no nosso estúdio e eu não posso, ele é um dos diretores da Portuguesa Santista e eu não posso deixar de perguntar, né, Rogério, bom dia, seja muito bem-vindo. Seu pai disse que ele não vai ser candidato nas próximas eleições da presidência para presidente da Portuguesa. Você sai, presidente? Bom dia, Nathalie. Bom dia, presidente Lupécio, meu pai, Sadal, prazer.
eu estou na Portuguesa, eu estou como diretor a convite do meu pai, do presidente. Eu fui para o clube para ajudá-lo nessa missão, que é difícil, e também porque sou um sócio da Portuguesa, sempre fui e vou continuar sendo. Agora, a situação política do clube, ela precisa ser analisada com calma. Eu acho que a gente precisa abrir espaço para que venham novas lideranças no clube. O que a gente procurou imprimir foi um padrão, um profissionalismo, uma gestão transparente, mas muito eficaz, que eu acho que se refletiu dentro das 4 linhas. Agora, o que vai acontecer no final do ano para frente vai depender também do que os outros diretores, os nossos pares na diretoria, pensam para o futuro da Portuguesa. Eu vou te dizer, sinceramente, que eu tive muito prazer de estar à frente em 2 temporadas do futebol da Portuguesa. Gostaria de permanecer fazendo um trabalho dentro do clube. Agora, de que forma, a gente espera os acontecimentos para saber. Ele não quis responder, não adianta. Ele não quis responder. Obrigada, Rogério, pela tua participação aqui. Voltando um pouquinho a falar da Portuguesa, nós falamos que esse ano, em novembro, né, completa-se aí o centenário, e foi sancionado no ano passado pelo prefeito Paulo Alexandre uma lei, aliás, da sua autoria, que instituiu no calendário oficial de eventos de Santos o centenário da Portuguesa. Como é que isso aconteceu? Qual é a tua relação com a Portuguesa Santista? Bom, Nathalie, como bem o presidente comentou aqui nos nossos bastidores, eu frequento bastante os eventos sociais da Portuguesa Santista. Conheci o presidente anterior, conheci o presidente atual, o senhor Lupercio Conde, sua família, e também muitos membros da diretoria. O Álvaro, que era o secretário de Finanças, veio conversar comigo enquanto vereador dessa possibilidade. Nós temos um calendário oficial na cidade, né, e incluir uma data comemorativa se faz por um projeto de lei. Então, rememorando a minha proximidade com a Portuguesa, e aí eu tenho uma dívida de gratidão a um ex-presidente, o José Augusto Alves, que foi presidente da Portuguesa e presidente da Cooperativa Mista de Pesca Nipo-Brasileira. E nesse momento em que ele foi presidente das 2 entidades, ele aproximou 2 colônias, a japonesa e a portuguesa. E eu tive uma infância muito próxima, jogava os festivais de futebol quando ele fazia lá na Portuguesa Santista, tal, né? E muitas festas eu participei dentro da Portuguesa. Isso tudo veio à memória nesse momento de comemoração de 100 anos, e eu achei muito justo fazer essa propositura de lei para estar dentro do calendário oficial, e esse ano nós podermos comemorar aí através de várias homenagens, inclusive na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado estadual Paulo Correia, né, que fará uma festa lá, que na Câmara de Santos também tem propositura da Câmara Municipal, através de todos os seus vereadores, será feita sessão solene. Eu acredito que eu contribuí com a minha parte, colocando dentro do calendário oficial. Lupercio, como presidente, como que o senhor recebe todas essas homenagens? Nós temos homenagens por parte da administração municipal, teremos na Assembleia Legislativa e certamente vamos ter um calendário também para comemorar esse centenário, que é uma marca bastante importante. É com muita satisfação, porque demonstra, inclusive, a preocupação de um todo com relação à Portuguesa, dela estar no cenário da Baixada e, consequentemente, no cenário nacional. E que o Sadal, realmente, ele é suspeito para falar, porque ele é um integrante, quase que faz parte da diretoria da Portuguesa. Eu já ouvi até dizer que nas festas ele dança, é verdade? Olha, para falar a verdade, para dançar eu nunca vi. Mas ele disse que dançou já, né? Dançou, Sadal? Já dançou. Mas é muito importante, eu acho que, inclusive, e é merecido, eu acredito. Você vê, nós ficamos aí um tempo considerável, quase 40 anos, né, afastado de um título. Então, estava o associado, o torcedor da Portuguesa estava já quase que, né, desacreditado pela situação. Isso aflorou, que nós somos campeões do ano passado, aflorou o interesse, né, inclusive daqueles colaboradores, daqueles que têm a presença constante, como o Sadal, que tem uma presença
tanto nos jogos quanto nas festas, né? Isso só engrandece a Portuguesa. Além de todas essas homenagens, nós temos também um livro que deve ser lançado, né, em comemoração ao centenário da Portuguesa. Inclusive foi iniciado pelo, como citou o Sadal, o Álvaro, que era o secretário de Finanças. O Álvaro também é um torcedor ferrenho da Portuguesa. E ele, no começo do ano, tendo em vista o centenário, ele começou a colher elementos para transformar num livro. E está praticamente pronto o livro, só estamos dependendo de umas aparas para completar, inclusive até financeira, mas parece que ele já resolveu com um grupo de colaboradores. E o livro vai sair talvez agora, em agosto, já tenha publicado o livro da Portuguesa, né? Esse vai ser um centenário muito bem comemorado, né? Com certeza, e merecedor do livro. Né? Sadal, antes de você assumir a Secretaria de Esportes este ano, você passou pelo Legislativo 3 vezes, cumpriu seu mandato como vereador 2 e essa foi nomeada pelo prefeito como secretário municipal de esportes. Como é estar do outro lado? Olha, sim, é uma grande satisfação que eu tenho essa oportunidade. Apesar de muitas vezes eu encontro alguns eleitores que me possibilitaram ter mais um mandato, me questionarem sobre essa questão de ser eleito vereador e estar para a secretaria. Mas eu nunca escondi que eu faço parte de um partido, do PSDB, e que nós queríamos ter a oportunidade de estar conduzindo a cidade. Eu confio na condução do nosso prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, e confiei nele no mandato anterior e neste. Então, acredito que estar dentro do partido é colaborar com um governo da cidade, governar a cidade. Logo é colaborar com os moradores da cidade, né? E nesse momento, o prefeito entendeu que eu poderia colaborar também no Executivo, na pasta de Secretaria de Esporte, para a gente poder levar lá a forma de condução que eu faço, que eu fiz no Legislativo. No mandato anterior eu presidi a Câmara, fui líder do governo e estou tendo a oportunidade agora de fazer um secretariado para o meu partido e para o nosso prefeito, Paulo Alexandre Barbosa. Então será a minha oportunidade de aprender um pouco mais, não só legislar e fiscalizar, mas também executar a peça orçamentária, executar a população, o plano de metas que nós temos que cumprir, né, fazer a gestão da secretaria, dos nossos equipamentos, dentro dos recursos que nós temos. Esse é o grande desafio do homem público e eu estou tendo essa oportunidade pelo eleitor que me deu essa possibilidade de representá-lo e fazer o melhor para a nossa cidade. E, na verdade, você estando do outro lado não significa que você vai deixar de exercer o seu papel da essência, que é ser agente fiscalizador. Exatamente. Né? E ser um homem público, né? Ser um homem público requer executar aquilo que é de interesse público. Então, entendo que tanto no Legislativo, produzindo legislação, entendendo qual é o sistema de legislações que a gente deve ter para regrar a sociedade, mas também dentro do Executivo, olhando aquilo que se tem expectativa de arrecadar, porque a peça orçamentária não é dinheiro em caixa, é aquilo que se prevê que vai arrecadar e das possibilidades de execução desse recurso, que muitas vezes tem que ser alterado ao longo do ano. Então, essa dificuldade é que você precisa ter pleno conhecimento da legislação e também uma boa relação de comunicação, de gestão aos pares, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a sociedade pede e exige. Mas aquilo que a gente precisa ofertar precisa ser feito de maneira responsável. E transparente, né, Sadal? Sadal, eu queria voltar com você. A gente deu a deixa no bloco anterior. Você bem colocou que ao assumir a secretaria, você está procurando fazer uma gestão responsável, transparente e que também atenda aos interesses públicos. Uhum. Nesse sentido, eu tenho certeza que o público anseia muito pela finalização da reforma do Rebouças. Né? Rebouças tem uma história com a cidade, né? E ele está fechado, né? Há quase, acho que 2 anos. Né? Houve já uma fiscalização da Defesa Civil que mostrou que o prédio não oferece risco.
existe uma previsão de entrega? Eu sei que as obras, os reparos são por parte de outra secretaria. Nós até pedimos para a assessoria um prazo, mas desde sexta nós não recebemos o retorno. Mas você, como secretário, dá para falar alguma coisa para a nossa população? Dá, sim. O esclarecimento sempre é importante. O Complexo Esportivo do Rebouças tem 2 obras em curso. A obra da piscina, da construção da piscina, que foi um legado que não foi entregue ainda, concluído, mas será um legado para a cidade, porque é uma piscina de 50 metros. Exatamente. E que terá uma cobertura, uma piscina coberta de 50 metros, que nós não tínhamos no Complexo do Rebouças. Então, isso foi idealizado no período pré-Olimpíada e que, infelizmente, a execução, por uma questão de repasse financeiro do Estado, não conseguiu, e por não ter conseguido recursos advindos do Ministério dos Esportes, não se conseguiu concluir no cronograma correto. Então, essa é uma obra que ainda está sob condução da Secretaria de Infraestrutura. A obra que nós fizemos e que ainda não foi entregue, são as quadras externas do Complexo Esportivo do Rebouças. São 3 quadras que existem, externas, que têm uma cobertura que já tem mais de 20 anos e que em determinado momento houve um colapso da estrutura, da estrutura da cobertura. Então a Defesa Civil apontou e foi feito esse reparo. O que nós não entregamos ainda é toda a execução. Nós só fizemos o reparo do colapso estrutural, que estava em risco realmente de ter um colapso, porque tem muita incidência de maresia, muita incidência de vento naquela região da nossa cidade. Então, isso já está reparado. O que eu preciso agora entregar, e eu consegui recentemente 2 emendas parlamentares dos nossos deputados estaduais, tanto do Paulo Correia quanto do Caio França, foram emendas que vão ser determinantes para a gente acabar entregando as quadras e as tabelas para a gente levar lá a difusão do basquete esportivo, como me pediu o Paulo Correia, e uma parte da cobertura das 3 quadras, né? Uma troca toda da parte de telha e iluminação dessa estrutura. Então, isso, dando tudo certo, eu tenho acompanhado de muito perto essa repasse dessa emenda parlamentar, que não é tão simples o repasse da emenda parlamentar quando o deputado autoriza. A gente requer uma série de documentações que precisam ser enviadas e os projetos enviados para que o dinheiro venha a ser depositado, mas até no segundo semestre certamente a gente entrega. Olha que boa notícia, então. Segundo semestre a gente pode estar esperando parte desse complexo de volta para a população. E também, Nathalie, a cobertura da quadra do ginásio que nós temos, foi feita uma reforma também. Por isso que em determinado momento nós tivemos a interrupção das 4 quadras. Mas essa do ginásio já está entregue, foi feita toda a reforma da cobertura, que é um prédio antigo da década de 70, e também da quadra, né, do material da quadra, do piso da quadra. Então também foi trocado, reformado banheiros e já está em pleno uso. E o complexo, vamos falar um pouquinho da Zona Noroeste, o Complexo Esportivo Pagão, tem previsão de entrega? Sim, no final desse mês nós entregamos. Olha! No final desse mês nós entregamos, também era uma obra que estava em curso por determinação do Ministério Público, requerendo adequações ao Estatuto do Torcedor, porque apesar do nosso estádio não ser um estádio que demandasse times de futebol, o promotor oficiou, pediu algumas contenções de segurança que tinha, tanto para quem praticava como para quem assistia os jogos, e nesse período também foi feito a troca da grama do campo. Isso que acabou demorando um pouco mais, foram instalados refletores para que pudessem ser feitos alguns jogos à noite, e isso acabou demorando um pouco pela morosidade, às vezes, do recurso, da disponibilidade dos recursos, né? Mas isso já está sendo superado e provavelmente agora, ao final desse mês, nós entregaremos com um grande festival, que está sendo elaborado aí pelo coordenador do Centro Esportivo, junto com a Secretaria. Que boa notícia. Vamos voltar a falar, pegando aí o gancho da entrega do Complexo Esportivo Pagão, voltar um pouquinho a falar de futebol. A Portuguesa Santista vai participar da Copa Paulista, Lupécio? Essa pergunta tem sido feita a semana inteira para nós, né?
principalmente o Rogério ali que está. Vontade nós temos, porque realmente é um torneio importante, que o vencedor poderá participar, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas nós esbarramos num problema de financeiro. Não estamos conseguindo patrocinadores. Nós temos hoje, inclusive, uma reunião importante que tem um pretenso interessado, e porque nós temos que dar uma resposta à federação ainda hoje, hoje se é o nós prazo vamos final, participar ou não. Nós estamos inscritos, já existe uma tabela, e vontade nós temos, mas a gente não pode comprometer os outros, a parte financeira, comprometida em outros setores, de participar da Copa. Eu não sei, eu espero que saia hoje, à tarde tem uma reunião, o Rogério participa também. E que à noite no Caderno Regional a gente dê a boa notícia, será? Depende do Rogério também. Rogério, você ainda está aqui, viu? Depende de você. Vamos dar uma boa notícia para o nosso torcedor da Briosa no Caderno Regional às 7h30 da noite. A gente tem um pouco mais de 4 minutos, Lupécio, e eu queria muito que você falasse sobre o trabalho do Marcelo Fernandes, porque ele veio no momento em que a Portuguesa precisava de uma mudança, precisava de um ritmo, e eu acredito que ele tenha imprimido esse ritmo. Realmente foi, inclusive o Marcelo teve, o Rogério conversou comigo, que pensava num técnico e falou no Marcelo. Aí ele fez uma consulta, uma reunião com o Marcelo, apresentou o que nós poderíamos oferecer para ele. Ele já vinha acompanhando a Portuguesa, ficou um pouco mais fácil. Aí nós tivemos uma reunião com o presidente, Modesto, e o presidente analisou, conversou com ele, conversou com o gerente de futebol do Santos, e ele foi para a Portuguesa. E ele fez um belíssimo trabalho. Realmente, eu posso falar também do técnico anterior, o Ricardo. O Ricardo só pecou, eu acho que ele só pecou na relação dos jogadores de inscrição para a federação. Ele colocou todos aqueles necessários e não deixou uma brecha para uma eventual substituição, o que realmente prejudicou um pouco o Marcelo. Mas realmente está de parabéns, é um batalhador, com conhecimento. Eu acompanhei para e passo todo esse decorrer desses 2 meses que ele ficou. Realmente a Portuguesa deve a ele, inclusive, os favores pela prestação de serviço que ele nos concedeu. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu sempre falo que 1 hora é pouco para o nosso programa. Eu gostaria muito, Sadal, de agradecer a tua participação aqui conosco. Tenha sempre na nossa bancada um espaço para falar não só dos problemas, mas também trazer as boas notícias, como nós demos aqui 2 boas notícias aos moradores de Santos. Parabéns pelo teu trabalho frente à Secretaria Municipal de Esportes. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição. Quando precisar de informações ou quando nós tivermos boas notícias, traremos aqui para vocês. Lupécio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho frente à Portuguesa Santista, porque, de fato, eu acredito que aquele sentimento que estava esquecido foi certamente resgatado com bastante profissionalismo e dedicação. Muito obrigada. Nathalie, muito grato pelo convite. Estou à disposição numa próxima, trazer uma boa notícia, talvez da própria Copa. A própria Copa. E também já vou deixar estendido aqui o convite para o senhor voltar e falar um pouquinho de construção civil. Porque esse é o ramo principal. Eu entendo um pouco mais. Muito obrigada, Lupécio. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!